Graça e paz, irmãos. Bom dia. Que alegria poder renovar mais uma vez a oportunidade de cultuar junto com os irmãos. Confesso que para mim é sempre uma emoção grande estar aqui diante de vocês e poder ouvir as vozes, entoando cânticos ao Senhor, e isso sempre ficou guardado em minha mente, e poder mais uma vez fazer isso junto com os irmãos, de fato é um grande prazer. Rever todos vocês durante esse ano que nós estamos aqui, tem sido um privilégio enorme bater papo com você, renovar tantas coisas que vivemos juntos, a nossa comunhão, a nossa amizade, tem sido um prazer enorme. Por isso que eu subo aqui, em primeiro lugar, com um profundo desejo de dizer aos irmãos muito obrigado pelo apoio dos irmãos, pelas orações. Estava aqui agora, enquanto cantava essa última música, pensando há um ano atrás, onde nós estávamos, eu, a minha esposa Sara e minha filha Ana Lídia, ainda lá na Itália, e desejando muito ter esse tempo, e Deus nos concedeu esse tempo e tem sido um privilégio grande. Obrigado, pastor Gessé, Patrícia. Há um ano atrás eles nos acompanharam nesse nosso desejo de retorno, muitas conversas, e graças a Deus estamos aqui. E hoje subo também de maneira diferente, não só com o coração grato aos irmãos, grato ao Senhor por tudo aquilo que Ele nos deu, mas também com o coração renovado. Deus nesse ano curou tantas coisas, como nós acabamos de cantar. Deus de fato curou o nosso esgotamento físico, emocional, espiritual, de tantas formas. Então quero agradecer a todos vocês que oraram por nós nesse sentido. Foi um ano abençoador e abençoado. Por isso que quando tive a oportunidade de pensar no que falar aos irmãos nessa manhã, compartilhar um trecho da palavra de Deus, na verdade eu pensei, por que não compartilhar daquilo que nós estamos vivendo e nós vivemos durante todo esse ano, muitas coisas que Deus nos ajudou a redefinir na nossa mente, e principalmente quando se fala em descanso. Nós estamos sim num período de sabático do nosso ministério na Itália. Isso não quer dizer que nós não ficamos aí um ano parados, trabalhamos e trabalhamos muito, até o dia de ontem, onde foi a formatura dos alunos ali no Palácio da Vida. Foi um ano muito intenso, mas de uma restauração física, emocional, espiritual, através do descanso que somente o Senhor é capaz de nos dar. Por isso eu quero falar sobre o descanso, quero falar sobre como redefinir um descanso na nossa mente, no nosso coração, conceitos equivocados a respeito do que significa de fato o descanso, para que a gente consiga, em verdade, descansar. Por isso, se você trouxe a sua Bíblia, abra lá junto comigo na carta aos Hebreus, no capítulo 4. Quero ler esta carta, esse capítulo, junto com os irmãos. E à medida que a gente for lendo, quero encorajar a você. Se você trouxe a sua Bíblia aí em formato de papel, você vai poder sublinhar. Ou se você trouxe a sua em forma digital, é possível fazer isso também. Mas quero encorajar e desafiar você a todas as vezes que você ler a palavra descanso ou o verbo descansar, sublinhe, porque só isso já vai ser de grande ajuda para a nossa meditação, para aquilo que a palavra de Deus nos diz e aquilo que Deus deseja falar ao meu e ao teu coração nessa manhã. Redefinindo o descanso. Hebreus capítulo 4. Diz assim a palavra de Deus: visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, que nenhum de vocês pense que falhou. Pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso. Conforme Deus disse, assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nestas palavras: no sétimo dia descansou de toda a obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Portanto, restam entrar alguns naquele descanso. E aqueles a quem anteriormente as boas novas foram pregadas não entraram, por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia, chamando-o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que lhe fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso,
Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus, pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair segundo aquele exemplo de desobediência. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Portanto, visto que temos um grande sumo sacerdote que adentrou os céus, Jesus, o Filho de Deus, apeguemo-nos com toda firmeza à fé que professamos, pois não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, mas sim alguém que, como nós, passou por todo tipo de tentação, porém sem pecado. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Esta é a palavra de Deus. Descanso, redefinir descanso. Eu creio que todos nós, em algum momento da nossa história, da nossa vida, da nossa jornada, do nosso cotidiano, chegamos ao final desse ano certamente buscando e pensando e sonhando com aquele período de descanso. Quem sabe se você vai ter as suas férias escolares, vocês, adolescentes, jovens, crianças que têm esse período, ou você, quem sabe, que vai ter de fato as suas férias nesse período, quem sabe apenas ali entre as festas, Natal, Ano Novo, você vai ter um período de descanso. Mas a pergunta é, será que esse tempo é suficiente? Será que de fato eu consigo descansar nesse período? Será que eu entendi de fato o que significa o descanso? Será que, quem sabe, uma semana, 15 dias, um mês será suficiente para o meu descanso? Confesso para os irmãos que muitas vezes tirei o meu período de descanso e ao retornar, continuava cansado. Esse ano para nós, como disse, é um testemunho também da maneira que nós tivemos que reorientar a nossa mente acerca do que significa o descanso. E percebemos que ao longo dos anos, algumas situações tinham se acumulado, não somente nas nossas tarefas, naquilo que a gente estava produzindo, mas também, principalmente aqui dentro, na nossa mente, e que precisava de uma redefinição para encontrar o descanso. A carta aos Hebreus foi uma carta escrita muito interessante lá para pessoas, para uma comunidade extremamente urbana do primeiro século, que estavam também tão cansadas de tantas situações, com dificuldades, problemas, e alguns pensando inclusive em desistir de tudo. E qual a solução para isso? De acordo com essa passagem, é óbvio que o autor desta carta, endereçada àquelas pessoas, estava em mente uma coisa: precisamos sim pensar e redefinir o que significa descanso. É por isso que em 8 vezes você vai ver a palavra descanso, e por 3 vezes você vai ver o verbo descansar. Descanso, descanso, descansou, descanso, repetidamente nesse pequeno trecho. Em 11 versos apenas, tudo isso. Por quê? Porque há um objetivo muito claro. E eu quero fazer um percurso com os irmãos acerca disso. Primeiro pensando sobre a importância do descanso. Depois falando sobre os níveis do descanso. Depois pensando sobre a prova, o teste ou provação do descanso. E por fim, o autor do descanso. Por isso então, em primeiro, a importância do descanso. Por que falar sobre descanso? Por que falar sobre descanso? Porque todos nós já sabemos o que significa descanso. Talvez sim, talvez não. É interessante notar que no versículo 3 temos uma citação do Salmo 95 que diz: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Esse versículo conta a história do povo de Deus, do povo de Israel, quando eles foram libertos do Egito. Eles viajavam em direção a Canaã e começaram a se afastar de Deus, incrivelmente ingratos. Apesar de tudo aquilo que Deus havia feito,
Na vida de todos eles estavam, naquele momento, ingratos. E qual é a maior punição para aqueles que se afastam de Deus? Qual é o pior castigo? Está descrito aqui. O pior castigo para isso é não ter descanso. Isso quer dizer que o descanso é fundamental para a condição humana, é fundamental para a nossa existência, é fundamental para o ser humano, para a nossa felicidade, contentamento, satisfação, alegria. O descanso é necessário. O descanso, o sábado, ou o Shabat, é um dos 10 mandamentos, inclusive. Você percebe que o descanso não é uma coisa tão simples para que Deus inclua nos 10 mandamentos? Uma sociedade como a nossa, que incentiva o trabalhar em excesso, o exceder, o fazer tantas coisas, é brutalizante, é desumanizante, da mesma forma que essa mesma sociedade incentiva tantas outras coisas, e que a gente sabe que é excessivo, que está fora daquilo que Deus deseja para nós. Lendo um artigo recente, alguém falando sobre esse excesso de cansaço que a nossa geração tem vivido, diz que existem 2 razões básicas, premissas que dali partem todas as outras, na nossa geração. A primeira delas é a razão tecnológica, ou seja, você está sempre acessível ao teu trabalho e o teu trabalho está sempre acessível a você. Não há como escapar. Ficamos conectados, ligados, muito tempo. Irmãos, me perdoem o que vou dizer, mas quando eu cheguei ao Brasil eu assustei, depois de 6 anos fora, com esse negócio chamado WhatsApp. Grupos de WhatsApp. Meu Jesus. Em menos de um mês me colocaram em 11 grupos. Em menos de um mês. Eu tinha um. O da CEPAL e tinha um outro da família. Só. Estava tão feliz. Cheguei aqui, 11 grupos. 11 grupos. Só do seminário 9. Falei, por que tanto grupo? Você viu a mensagem? Eu falei, gente, não dá, eu estou almoçando. Não, mas dá uma olhada. Aquele vício. Um vício, a gente está totalmente conectado. Essa é uma das primeiras razões. A segunda razão, uma premissa de onde tudo parte, uma explicação da cultura. Numa sociedade tradicional, você tinha a sua identidade, o seu valor, por aquilo que você fazia parte, quem sabe de uma família, de uma comunidade. Você é pai, mãe, irmão, tio, avô, vizinho. Mas hoje nós vivemos num período onde a sua identidade é definida por aquilo que você faz, por aquilo que você produz, pelo seu trabalho. O nosso valor derivam de resultados, objetivos alcançados pelo que fazemos, produzimos, alcançamos, isso de forma individualista e totalmente competitiva. Isso de forma massacrante. Ou seja, a nossa relação com o trabalho mudou totalmente. Antes o trabalho era apenas para sustentar a família, mas hoje o trabalho também é uma forma de alcançar resultados individuais, conquistas pessoais. O teu trabalho é uma forma de obter o teu valor agora. Quanto dinheiro você ganha? A que classe social você pertence? Que bairro você mora? Que casa você tem? Que carro você dirige? Quais são os teus objetivos? E qual é o resultado de tudo isso? Estamos cansados. Nunca houve uma geração tão workaholic na história e tão cansada também. E mesmo quando tentamos parar, parece que sempre tem uma voz atrás de nós aqui falando ao pé do ouvido. Você está ficando para trás. Produza, faça alguma coisa. Está tarde. Olha a demanda. Outros estão fazendo, outros estão passando na tua frente, o tempo está passando, a idade está avançando. E essa voz apenas nos faz lembrar que temos um problema, que nunca existiu uma geração tão cansada e tão necessitada de um descanso. Essa é a importância. Por que falar sobre o descanso? Porque é um problema real. Segunda coisa nessa trilha que eu quero caminhar com vocês, os 2 níveis deste descanso. Esse é um texto que não pode ser lido rapidamente. Deve ser lido com calma. Porque o autor da carta de Hebreus usa a palavra descanso com vários significados diferentes nesse texto. Na verdade, em cada frase, a palavra descanso é usada de maneira diferente. E eu quero ver apenas algumas com os irmãos. A primeira maneira de entender a palavra de descanso é o descanso decorrente da terra prometida. Como disse no versículo 3, ele diz assim: jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. É Deus quem avisa o povo de Israel no deserto, dizendo: se vocês continuarem a rebelar assim, nunca verão a terra prometida. Canaã era um lugar de descanso. A terra prometida para o povo de Deus era um lugar de descanso, porque eles eram escravos no Egito.
trabalhando duplamente, inclusive. Um descanso físico, um descanso social, porque era somente o povo que trabalhava. Porque o povo de Israel era escravo. Canaã era um lugar de descanso. Trabalharam arduamente na terra do Egito. Deuteronômio, um versículo que está aí, 5,15, vai dizer, um versículo chave para a gente entender isso. Lembra-te de que foste escravo no Egito, e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. É Deus falando, lembrem-se disso. Por isso, o motivo dessa lembrança, por isso o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia do descanso, o dia de sábado. Olha como Deus faz o povo perceber a necessidade do descanso e que eles guardem o dia do descanso, lembrando que eram escravos. Ou seja, nesse uso da palavra, a ideia do descanso é que quando você descansa, é uma declaração de liberdade. Quem trabalha demais é um escravo. Escravo não apenas de um povo que subjuga, mas escravo também de um sistema, de um pensamento que domina a nossa sociedade. Por isso, quando você descansa, é uma coisa revolucionária. É uma declaração de liberdade. Eu sou livre em Cristo, sou livre em Deus, eu posso descansar. Uma declaração de liberdade. Quando você descansa, quando você consegue deixar o seu trabalho de lado, você está dizendo, eu não sou uma máquina, eu não sou escravo de uma sociedade materialista da qual eu faço parte, eu não sou escravo dessa identidade que as pessoas desejam colocar sobre mim, eu não sou escravo da minha sociedade, não sou escravo dessa sociedade, dessa exigência que a sociedade me impõe. Eu estou declarando a minha liberdade, a minha identidade em Deus. Eu não preciso ser definido por essas coisas. Deus é quem define quem eu sou. E Ele diz que eu sou livre. Eu fui liberto. E quando eu descanso, eu estou dizendo abertamente isso. Deus tirou o povo de Israel do sistema social de escravidão do Egito para uma terra em que poderiam descansar, onde poderiam colocar limites no trabalho. Declaração de liberdade. Segunda maneira pela qual a palavra descanso é usada aqui nesse texto, diz respeito quando Deus descansou após a criação, lá no início dos tempos. Observe bem o que diz no versículo 3 e 4. Embora suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo, pois em certo lugar Ele falou sobre o sétimo dia. Nestas palavras, no sétimo dia descansou de toda a obra que realizaram. Sabemos quando lemos, principalmente o livro de Gênesis, depois que Deus criou todas as coisas, Deus descansou. Nós lembramos desse texto, lembramos dessa frase, lembramos desse versículo. Isso ajuda muito porque traz um alívio muito grande. Mas por outro lado, tem muita coisa acontecendo aqui que parece que não faz sentido para nós muitas vezes. Assim como você pensa na ideia do Deus que descansa, ao mesmo tempo você vai lembrar e pensar, mas Deus descansa do quê? Ou outra pergunta, mas Deus se cansa? Deus se cansa como? Fisicamente? Deus se cansa espiritualmente? Deus se cansa emocionalmente? É uma pergunta que nós precisamos fazer e encontrar a resposta para entender o que o texto está dizendo. E certamente você vai lembrar que Deus não se cansa, porque existem outros textos das Escrituras que dizem inclusive isso. Um deles, Isaías, que Deus não se cansa nem se fatiga. Nós, jovens, me incluindo nisso. Mas como assim? Se Deus não se cansa, o que quer dizer? A ideia de que Deus estava satisfeito. Deus estava satisfeito. Ele disse, é muito bom. Ele disse, está feito, está consumado. Ele podia descansar, porque ele estava feliz com o que havia realizado, com o que havia feito. Isso significa descansar. Existem dois níveis, como disse, do descanso. Assim como dormir não te renova se você não entrar num sono profundo, estar fisicamente, emocionalmente, quem sabe distante do trabalho, numas férias, não necessariamente te renova, porque você precisa também de um descanso profundo. Portanto, umas férias mais longas não vão te ajudar a descansar, a menos que você aprenda a como descansar. Por esse motivo, o Shabat foi e é extremamente intencional. Mesmo as atividades paralelas, seculares, vamos fazer um passeio, vamos assistir a um filme, vamos dar um rolê.
não necessariamente isso vai te fazer descansar, porque precisamos entender o que significa o descanso. Nem mesmo atividades consideradas religiosas, os nossos encontros, não necessariamente isso pode promover o descanso, porque essas reuniões, esses encontros, o culto foi projetado por outra razão, para contar a nossa história, contar a história de Deus sobre a nossa vida, para falar sobre a nossa verdadeira identidade. E Deus criou o Shabat e descansou para nos dar exemplo que também nós devemos descansar, para honrar a imagem de Deus em nós, para nos lembrar que há muito mais nessa vida e nessa história além do trabalho. Descansar profundamente não é apenas não trabalhar, mas compreender profundamente quem você realmente é, a tua verdadeira identidade em Cristo. Por isso que nós estamos aqui, para celebrar a vida em Cristo. Enquanto você não entende a tua verdadeira identidade, que é Deus que te define, que é Deus quem diz que você é, o descanso não chega. Quem sabe é você mesmo, pressões internas que estão definindo e dizendo para você quem você é. Quem sabe pressões externas, pessoas de fora que estão te definindo e dizendo quem você é e o que você precisa fazer e produzir. Quem sabe é o teu trabalho, o teu chefe, as demandas que estão definindo quem você é e não o Senhor. E a gente, para correr atrás disso, precisa trabalhar. Eu sei que alguns estão se perguntando, mas é fácil falar para você, missionário que tirou um sabático esse ano para descansar. De fato, eu trabalhei bastante esse ano. Essa semana, um parênteses apenas, para conseguir concluir as demandas por várias situações que aconteceram na minha casa essa semana, por várias vezes acordei às 4 da manhã para conseguir dar conta de tudo. Então, não é o se ausentar do trabalho. Não é assim, mas eu preciso trabalhar para produzir, eu preciso dar um conforto para minha família, eu preciso ter... E a gente tem muitas razões, eu não estou dizendo que essas razões estão equivocadas. Eu estou dizendo que não é isso que vai te trazer o descanso, se você chegar naquele ponto que você deseja, com trabalho excessivo. É por isso que Jesus disse: venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, Mateus 11, e eu vos darei descanso. E olha o que ele diz, interessante, depois de falar disso, ele diz: tomem sobre vocês o meu jugo. Não permitam que ninguém coloque jugo sobre vocês. Tomem vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas. Por quê? Porque o meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Até mesmo a definição que talvez nós tenhamos acerca do que significa cristianismo e do que significa discípulo de Cristo precisa ser redefinido. Porque a gente acha que é no muito produzir, no muito fazer, o que me torna de fato um discípulo. E a gente esquece da cruz, que não é a obra que eu faço, mas é a obra que Cristo fez, que me promove o descanso e que define quem eu sou. Mas sabe qual é o nosso problema? Queremos provar sempre algo para nós mesmos. Sabe, durante esse ano, nessa tentativa de descanso, de reorganizar a nossa mente, os irmãos que recebem, acompanham, sabe que nós escrevemos de quando em quando uma carta informativa para dizer como nós estamos, mas até isso, em determinados momentos, foi um peso, para mim principalmente. Porque ao sentar ali, diante do computador para escrever, eu não tinha forças mentais para escrever aquilo. Mas não era tão simples dizer, não faz hoje, faça amanhã. Mas na minha mente, eu tinha uma cobrança de mim mesmo. E que eu imaginava que talvez outros tivessem sobre mim. O que as pessoas vão pensar de mim? O que vão dizer? O que as pessoas que nos apoiam, que oram por nós, vão achar se eu não enviar nada? Eu preciso fazer alguma coisa. E essa pressão sobre mim. E eu sentava no computador e nada saía. E a pressão, você precisa escrever, você precisa dizer, você precisa colocar em palavras, porque as pessoas estão esperando. Vai, produza, vai, faça. E teve um dia que eu fiquei mais ou menos ali umas 2, 3 horas e não saía nada. E Deus falando, você precisa sim escrever e informar as pessoas, mas não por esses motivos que você está se massacrando.
pelos motivos reais e justos. Definição está aqui. Esse é o nosso problema, porque a gente quer provar algo para nós mesmos, estamos insatisfeitos com quem somos, sempre há a sensação de que não estamos certos, que somos inadequados, que não sou aceitável. Então nós trabalhamos e produzimos, porque queremos provar algo para nós mesmos, queremos provar algo para os outros. E se você é espiritual, você quer inclusive provar algo para Deus. E é disso que temos que nos livrar primeiro, senão nem as melhores férias do mundo vão nos curar. E se não fizermos, deixa eu te dizer, isso vai acabar com você, vai te destruir. A menos que nos livremos desse peso, seremos escravos de um sistema, de um pensamento, de expectativas de outros, seremos escravos de expectativas ridículas. Escravos. Ou como Victor Hugo, no livro Os Miseráveis, de Javert, dizendo para Jean Valjean: você será sempre um escravo. Você será sempre um escravo. E Jean Valjean lutou a vida inteira com esse pensamento, da identidade que foi colocada sobre ele, de escravo, e a verdadeira identidade dele. E aquele bispo ali, durante o livro, o filme, você vai perceber que tenta ajudá-lo a entender a graça, mas ele tem dificuldades gigantescas, porque essa identidade pesada estava sobre ele. Como vamos fazer isso? Existe uma terceira maneira de se entender a palavra descanso, que talvez seja não tão perceptível a uma primeira leitura. Mas voltemos ao versículo 2 e 3, que diz assim: pois as boas novas. Sabe que palavra é essa? Evangelho. As boas novas, o evangelho. Pois o evangelho foi pregado também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada da fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Tempo presente, crê. Nós, os que cremos no evangelho, leva a cada um de nós ao descanso. É somente através do evangelho que encontramos o descanso que realmente precisamos. Não existe outra saída, não existe outro mecanismo, não existe outra via, a não ser a do próprio Cristo, e entender quem somos nele. Uma coisa interessante sobre esse assunto aqui, se você pode ver no verso 8, porque se Josué lhes tivesse dado descanso, quem foi Josué? Foi aquele que conduziu o povo de Deus até a terra prometida. Moisés teve a tarefa e a incumbência de tirá-los da escravidão do Egito, mas não foi ele a conduzir a tarefa até o fim de levá-los à terra prometida, a terra do descanso. Mas diz aqui, se Josué tivesse conseguido de fato conduzir o povo e ao chegar lá na terra prometida dar o descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia de descanso. Ou seja, aquele descanso, o descanso físico, o descanso social, foi maravilhoso para o povo de Deus. Mas ainda assim, Deus continuava advertindo: vocês ainda podem perder o verdadeiro e profundo descanso. Em outras palavras, ainda há um descanso maior do que este. Descanso. Um descanso que vai além do físico, um descanso que vai além do social, que é profundo, verdadeiro, que só pode ser obtido quando você crê e entende a tua posição em Cristo Jesus, a tua verdadeira identidade em Cristo. E você diz: ótimo, perfeito, mas como é que a gente consegue isso? Chegamos à terceira parte dessa trilha: a prova, o teste, a provação do descanso. A terceira coisa que aprendemos nesse texto é que existe um teste dificílimo se desejamos de fato viver e experimentar esse descanso profundo. Os versículos 12 e 13 são versículos muito conhecidos. Eu sempre tive esses versículos à memória, já tinha lido tantas vezes antes, mas nunca tinha percebido o quanto esses versos são ameaçadores. Parece ser o oposto do resto da passagem, porque o resto da passagem fala sobre descanso, paz, relax. De repente, nos versículos 12 e 13, você ouve o que ele diz? Em primeiro lugar, no versículo 12, ele diz que a palavra de Deus é uma espada incrivelmente afiada, que corta tudo, penetra tudo. Ou seja, a palavra de Deus vai te mostrar as tuas verdadeiras motivações, a verdadeira razão pelo qual você faz todas as coisas. E quando você chega nesse nível profundo, diz o versículo 13, você se sentirá terrivelmente nu diante de Deus. Ele vai dizer ali descoberto.
que tem exatamente essa ideia de nu, despido. Você se sentirá indefeso, sentirá que tudo foi descoberto diante de Deus, nada está oculto. Não sei para você, mas para mim essa declaração foi terrível, quando eu percebi do que estava se falando. E na conclusão do assunto sobre descanso, o que tem a ver o argumento de descanso com o que ele acaba de falar agora? Fala sobre o fato de que você nunca vai de fato conseguir descansar profundamente, a menos que você tenha uma experiência de estar espiritualmente nu diante de Deus, onde a palavra de Deus revela o mais íntimo do teu ser, coloca tudo sobre a mesa, tudo aos pés da cruz diante de Deus. Portanto, quando a gente olha para Gênesis no capítulo 3, que diz que Adão e Eva estavam nus, eles não tinham problema. Ambos estavam nus e não se envergonhavam, diz o texto. Eles não tinham problemas porque eles estavam absolutamente descansados, ou seja, satisfeitos com o que eles eram. Eles olhavam para si mesmos e diziam: opa, é muito bom. Depois o pecado chega. E eles percebem que eles não estão agora descansando, não estão satisfeitos. No momento que eles se afastam de Deus, no momento que eles decidem serem seus próprios salvadores e senhores, tomar as suas próprias decisões, no nível mais profundo da vida, eles reconhecem agora, a partir daquele momento que eles agora estão inadequados, incapazes, o descanso, a ansiedade toma conta do coração, e eles saem para se esconder, eles saem para se cobrir a própria nudez. Perceba que esse sentimento de que você não está bem, mas que você precisa fazer algo para provar que está bem, pelo menos esconder de você mesmo e quem sabe de outros, para que seja declarado que você esteja bem, é um drama. Esse é o nosso drama. Nós temos dificuldades enormes em demonstrar a nossa vulnerabilidade. Isso é um peso gigantesco. Eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Conversei com pessoas que tinham passado por situações terríveis, perdas de familiares. E a palavra que me foi dita foi: pastor, ora por mim porque eu preciso ser forte. Como assim? Quem te falou isso? Eu preciso ser forte. Eu preciso ser forte. Certa vez em alguma situação, falei com a minha filha e pedi perdão a ela pelo fato de ter falhado. E alguém depois, olhando aquela cena, veio me dizer: olha, por que você pediu perdão para sua filha? Você precisa ser forte diante dela. Você não pode pedir perdão para ela. Ela tem que entender a diferença da hierarquia. Eu ensino mais para minha filha quando ela vê que eu sou fraco, que ela vê que eu também sou pecador e eu corro para a cruz pedindo perdão, do que demonstrando que eu sou forte e poderoso. Temos pesos e a gente tenta aplacar esse sentimento de inadequação fazendo coisas. Eu não estou bem, espiritualmente eu não estou bem, diante de Deus eu não estou bem, mas eu preciso demonstrar isso. Eu não posso chorar, eu não posso demonstrar minha fraqueza, eu não posso me ajoelhar diante de Deus, eu não posso pedir ajuda, eu não posso compartilhar com meu parceiro ou minha parceira de oração, porque vai saber o que vão pensar de mim, e eu preciso manter esse status, eu preciso manter, e para manter esse status, peso, 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 peso. Foi tão bom, e falo aqui com muita gratidão, quando eu conversei com o pastor Gessé em outubro do ano passado, e falei para ele da nossa situação, ele disse: Luiz, você precisa de descanso. Nesses últimos anos você deu muito. Você precisa agora sentar na comunhão da igreja, como nós fizemos esse ano, e receber também. Deixa eu dizer para você, irmãos, foi um dos poucos conselhos que eu recebi nesse sentido. Alguns me disseram: não, você é pastor, você é missionário, você não pode fazer isso. O que as igrejas que te apoiam, o que as pessoas que te apoiam vão pensar? Nós já estávamos esgotados. E mais peso. E mais peso. Foi tão bom quando Sara também pôde conversar com a Patrícia e falar: olha, eu não tenho ânimo, eu não tenho condições de ler, eu não consigo.
Sabe vários conselhos que a Sara recebeu? Olha, se ela fosse ler todos os livros que aconselharam para ela tinha terminado uma biblioteca em apenas um mês. Faça isso, leia isso, faça essa lista, busque isso. Cansaço, pesos. A gente não consegue pensar em outra coisa a não ser aplacar, esconder, através daquilo que a gente pode produzir. Isso não é descanso. Onde é que está a cruz em tudo isso? Como é que a gente corre para a cruz nesse período? Você já percebeu que a gente tem uma terrível tendência de esconder as nossas falhas e quem realmente nós somos? Você já reparou que nós temos uma enorme dificuldade em reconhecer que nós não somos tão perfeitos assim como a gente gostaria de ser, e que todas essas coisas que usamos para nos esconder, semelhante àquilo que Adão e Eva usaram, são folhas de figueira. E quando você percebe isso, você vê que tudo isso dá tanto trabalho. Aí você percebe que há algo errado com você, até que você perceba. Você não vai entender, por exemplo, o versículo 10, que diz: pois todo aquele que entra no descanso de Deus também descansa das suas obras, como Deus descansou das suas. O Evangelho nos ajuda a compreender isso. O problema é que quando o nosso trabalho é para nos auto-justificar, para nos auto-justificarmos, eu trabalho duro, eu dou duro, Deus tem que me abençoar, eu trabalho duro, eu dou duro, eu preciso obter reconhecimento, eu trabalho duro, eu preciso me sentir bem. Isso é auto-justificação, é uma tentativa de receber e de conquistar as coisas por nós mesmos, pelo nosso próprio esforço e trabalho. Cadê a cruz? Cadê o trabalho de Cristo na cruz? Como diz aquele cântico: é meu, somente meu, todo o trabalho. O teu trabalho é descansar em mim. Como é que a gente vive isso? Esse é o resultado. Existem dois homens que trabalham duro. Um está sempre cansado, mesmo quando descansa. O outro está sempre descansado, mesmo quando trabalha. A minha pergunta: qual desses dois você quer ser? Chegamos à etapa final dessa trilha. Quem é o autor do descanso? O verso 13 tem uma segunda palavra bastante impressionante, que também é assustadora, como diz, é ameaçadora. Note que vai dizer: tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Descoberto, exposto. Anteriormente eu disse que descoberto é a palavra para nu, despido. Mas a segunda palavra aqui, traduzida por exposto, é uma palavra difícil de traduzir, que significa literalmente colocar o pescoço, a garganta para ser cortada, torcida. Literalmente significa isso. E de acordo com a ideia da palavra de Deus, como uma espada no versículo anterior, faz todo sentido. E essa palavra sempre foi usada para se referir a sacrifício de animais. Era assim que os animais eram sacrificados no templo. Se expunha o pescoço, a garganta e se cortava. Se derramava o sangue, oferta, sacrifício. Como eu disse, esses versos parecem ameaças. Eu não pensava assim por anos, mas eu falei: e agora? Francis Schaeffer vai dizer que se fosse possível colocar um gravador de áudio no nosso pescoço, na nossa garganta, durante toda a nossa vida, e chegássemos ao juízo final para sermos julgados, não pela palavra de Deus, não pela palavra de outros, mas pelas nossas próprias palavras, ninguém escaparia, estaria livre da condenação. Ninguém. A pergunta então: como é que a gente pode passar por isso? Se realmente existe um Deus perfeito, justo, de graça, pleno, todos nós teremos as nossas gargantas cortadas. Graças a Deus o texto não para por aí, porque ele vai dizer no próximo verso, e você sabe o que diz no verso 14, ele é um grande sumo sacerdote, como nós acabamos de cantar. Vai até ele e ele te mostrará, te dará misericórdia e graça suficiente que você precisa. Versículo 13, espera um minuto. Dizem que com simples justiça seremos todos eliminados. No verso 14 fala do sumo sacerdote. Qual que é essa relação? Há uma resposta. Não seremos nós o sacrifício, porque ele é o sacrifício.
Jesus foi cortado da terra dos viventes, como diz Isaías. Jesus foi deixado nu e despido na cruz para que nós pudéssemos vestir roupas puras de glória e majestade. Ele foi cortado para que pudéssemos experimentar o descanso eterno. Ele foi sacrificado para que não fôssemos nós o sacrifício. Ele foi cortado, jogado fora, para que nós pudéssemos ser trazidos para dentro do seu reino. Ele foi feito nu para que nós pudéssemos sermos vestidos. E segundos antes de morrer, sabe o que ele disse? Ele disse, como Deus disse lá em Gênesis, após a criação, ele disse: está feito, está consumado, estou satisfeito, agora eu posso descansar. Palavra de Cristo na cruz. Mas a pergunta: o que está terminado? O que acabou? A obra que todo o coração humano, o meu e o seu, tenta realizar. Mas aquilo que só Cristo pode fazer e já fez lá na cruz. Por isso, cada semana, como nós nos achegamos aqui para celebrar a vida em Cristo, é dizer: Senhor, eu posso hoje. É uma declaração de liberdade. Eu posso descansar, eu devo descansar. Me ajuda então, Senhor, a me apropriar da minha verdadeira identidade, de quem eu sou em Ti, para que o descanso inunde meu coração de dentro para fora, sem que eu tenha necessidade de coisas externas, viagens, passeios, férias, noites longas, maracujina e tantas outras coisas para descansar. Senhor, me renova de dentro para fora. Me faz lembrar, Senhor, que eu não sou mais escravo, que eu sou Teu filho. Aleluia, Senhor. Como você pode deixar o teu trabalho de lado e não permitir que ele te domine? Você que tem certeza absoluta de quem você é em Cristo, da tua verdadeira identidade, que o teu prazer está nele, a única pessoa em todo o universo a quem você deve prestar contas, como o texto que nós lemos. Não conheço outra maneira, porque o próprio Jesus disse isso em Mateus 11, como eu disse: venham a mim, vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos darei o descanso. Jesus não disse: vai lá, trabalha bastante, porque assim você vai poder acumular algumas coisas para que você consiga descansar numas boas férias que você vai conseguir patrocinar através do teu esforço. Ele diz: não, venham a mim, sou eu que vou dar descanso para vocês. Sabe por que a gente não consegue descansar? Porque a gente está buscando descanso no lugar errado. A gente não consegue descansar porque o descanso só quem pode dar é o Senhor. A gente não consegue descansar porque a gente não entendeu um valor de quem a gente é em Cristo. A gente não entendeu o poder que existe no estar em Cristo. Não sei se você que realmente crê em Cristo, não sei se você está aqui, que nos visita, crê que realmente Cristo fez isso por você, mas eu te encorajo a buscá-lo de todo o coração, para que você desfrute disso. Para onde mais você caminharia para encontrar o descanso profundo? Onde mais você vai conseguir adquirir isso, obter isso? Colocando o trabalho de lado? Não. A menos que no fundo do teu coração você deixe morrer o fazer, para desfrutar daquilo que você é em Cristo, aos pés de Jesus, permanecendo nele, só nele, somente nele. Última coisa, gosto muito do verso 11, porque mesmo que ele fale de algo no futuro, porque o verso 3 fala no presente: pois nós, os que cremos no Evangelho, é que entramos naquele descanso. No verso 11 diz: portanto, esforcemo-nos para entrar nesse descanso. É algo no futuro. Então o verso 3 é um tempo presente. Quando eu creio no Evangelho, eu já desfruto posicionalmente do descanso. Posicionalmente, em Cristo, eu posso já desfrutar do descanso. No verso 11 fala do futuro. E é claro que é, porque o descanso completo, total, será no novo céu, na nova terra, na terra prometida final. Desfrutarei agora não apenas posicionalmente, mas eternamente. Mas também acho que o texto, e creio que está dizendo que você nunca terá todo o descanso enquanto aqui. É por isso que você precisa voltar para Ele de quando em quando. Semanalmente, eu creio que ainda é pouco. Diariamente, voltar para o Evangelho, encontrar o verdadeiro e perfeito descanso no Filho, porque aí você não apenas desfruta do posicionalmente, porque ainda não chegou o eternamente,
mas você vai desfrutar do descanso vivencialmente, posicionalmente e vivencialmente, no dia a dia. O descanso já é teu, mas às vezes você não desfruta. O descanso já é teu, posicionalmente, mas vivencialmente, talvez você esteja longe dele. Nada é sobre mim, tudo é sobre ele, é tudo sobre Jesus. Quem tem Jesus não tem falta de nada. Em Cristo podemos descansar, pois ele é o nosso descanso. Como diz Paulo, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Porque dele, por meio dele e para ele. Ele é a origem, ele é o sustento, ele é o alvo. Porque dele, por ele e para ele. O descanso, a origem, é nele. O sustento, a ajuda para o descanso, por meio dele. E o alvo do meu descanso é para ele. Nada fala sobre mim, fala sobre ele. E quando eu descanso, eu também estou proclamando o Evangelho. Estou proclamando o Deus maravilhoso a quem eu sirvo. Estamos vivendo o advento, a expectativa, a espera da celebração do Natal. Nada mais é do que lembrarmos do início desse plano maravilhoso da revelação em Cristo para as nossas vidas. Descanso. Natal também fala de descanso, porque o Natal fala de Cristo. Natal fala de descanso, não porque não irei trabalhar, vou dormir até mais tarde. Natal fala de descanso, porque Deus não nos abandonou, sozinhos à nossa própria sorte. Porque o pior castigo daqueles que se afastam de Deus é não desfrutar do descanso. Glória a Deus, porque Cristo veio e eu desfruto do descanso. Não sei como você chega aqui nesta manhã. Em alguns momentos confessei aqui como cheguei aqui muitas vezes durante esse ano. Mas a palavra do Senhor, a direção de Deus, o Espírito Santo falando no meu coração, me renovou. A minha oração é que Deus te renove nessa manhã. Por isso vamos buscá-lo em oração.